Boa noite, pessoal. Eu irei resolver com vocês um pouco da lista de conjuntos, razão e proporção. A primeira questão é referente a conjuntos numéricos. Ela foi adaptada do Enem. Então, nós temos 5 afirmações e devemos identificar qual delas afirma algo correto. Para isso, eu vou usar aquela imagenzinha que estava nos slides da última aula, certo? Da penúltima aula, na verdade, que foi sobre conjuntos, que é esta imagem aqui, certo? Que ela nos diz que os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais, certo? Da mesma forma que ela também nos diz que os reais são formados pelos racionais unidos com os irracionais, certo? Isso foi as informações da imagenzinha. Agora, nós vamos ler cada uma das alternativas e veremos qual está correta. A primeira diz que todo número racional, então, a gente tem um número x que pertence aos racionais. Então, ele vai pertencer aos naturais. É isso que ela diz. Mas nem todo natural é racional. Aqui nós já encontramos um erro, porque a gente sabe que quando a gente escreve que os naturais estão contidos nos racionais, a gente quer dizer o quê? Que se x pertence aos naturais, então x pertence aos racionais. Isso que o contido quer dizer. Ele quer dizer que todo elemento que é natural é racional, certo? Outra forma de identificarmos que esta frase é falsa seria darmos um exemplo. Então, na matemática, quando queremos provar que alguma afirmação está errada e nós damos um exemplo que mostra isso, a gente chama de contra-exemplo. Então vamos achar um contra-exemplo para isso. Eu tenho que achar um x que pertence aos naturais, certo? Quer dizer, que pertence aos racionais, mas não pertence aos naturais, certo? Então, se eu pegar o 1,5, ele é um número racional, certo? Mas o 1,5 não é um número natural. Então, pronto, temos o nosso contra-exemplo. Disto, tiramos que a nossa primeira frase está errada. Ela está incorreta. Ok, iremos agora para a segunda frase. Vou colocar um F aqui. A segunda frase diz que todo número inteiro é natural, mas nem todo natural é inteiro. Como já vimos antes, os naturais estão contidos nos inteiros, certo? Então disso a gente já tira que essa segunda parte aqui, ó, esse nem, está errado. Outra forma de vermos isso é acharmos um número inteiro que não é natural, certo? Isso é fácil, né? A gente pega o número menos 1, ele pertence aos inteiros, mas o menos 1 ele não pertence aos naturais, certo? Então essa segunda frase também é falsa. Agora iremos para a terceira frase, certo? Terceira afirmação, que diz que todo real é natural, mas nem todo número natural é real. Basta olharmos para o diagrama e veremos que esta também é falsa. Porque podemos achar muitos números reais que não são naturais. Podemos pegar todos os números irracionais, certo? E já vai ser um exemplo. Se tu pegar o π pertence aos reais, mas π não pertence aos naturais, certo? Então, a terceira afirmação também é falsa. Agora, então, indo para a quarta afirmação, todo número racional é inteiro, mas nem todo número inteiro é racional. Então, pessoal, a gente consegue achar um número racional que não é inteiro? Conseguimos, né? A gente pode pegar o 1/2. O meio é racional, certo? Mas o 1/2 não é inteiro. E então é o quê? É falsa também. Então agora, né? Antes de olharmos para a última, vamos só pensar numa coisa, só um comentário rápido. O que eu fiz para resolver com esses exemplinhos? Eu achei um número racional
que não era natural, eu achei um inteiro que não era natural, eu achei um real que não era natural e eu achei um racional que não era inteiro, certo? Porque eu trabalhei com esse todo, certo? Mas vocês poderiam ter olhado a segunda parte das frases também, não teria problema, certo? Agora, indo para a nossa última, que é verdadeira, tá pessoal? Já vou adiantar esse spoiler para vocês. O que ela diz? Ela diz que todo irracional é real. E isso é de fato verdade, porque alguma forma, quer dizer, uma das formas de descrevermos os números reais é dizer que eles são a união entre os racionais e os irracionais, lembram? Eu acho que eu comentei isso em aula com vocês, certo? Então, temos isto. Logo, como os irracionais são uma parte do que são os reais, todo irracional é sim real. E essa é a nossa primeira questão. Gabarito, letra E.